Olá, 2022 foi um ano trágico marcado pela guerra da Ucrânia contra a Rússia, uma guerra de agressão, uma guerra imperialista, uma guerra de conquista, contrariando a Carta das Nações Unidas. Contra todas as previsões, os ucranianos resistem. O ditador Vladimir Putin não conseguiu tomar a Ucrânia, conseguiu unir o Ocidente, fortalecer a Organização Tratado Atlântico Norte, a OTAN, matar 100 mil jovens soldados, isso é uma estimativa, não há números precisos, e mais de 40 mil civis inocentes de todas as idades. 30 milhões de pessoas fugiram de casa em algum momento, a Rússia está isolada, sua economia abalada, com sérios danos de longo prazo. Como a derrota é uma grande possibilidade, pode ser o fim de Putin, ele ameaça usar armas nucleares. O risco de uma guerra nuclear é o maior desde o fim da Guerra Fria. A pandemia do coronavírus de 2019 não acabou. A China, que há 3 anos admitia que uma nova doença, uma pneumonia aguda, resistia a todos os tratamentos, sofre agora com a segunda pior onda, maior do que o surto inicial, e esta nova onda de contaminação é capaz de produzir novas variantes mais contagiosas e talvez até mais letais. O ditador que se vangloriava de que seu regime era superior à democracia vê sua impotência diante da desgraça. O confinamento rigoroso da política de Covid-0, agora abandonada, deflagrou uma revolta popular. Pela primeira vez desde o movimento pela liberdade e democracia massacrado na Praça da Paz Celestial em Beijing em 4 de junho de 1989, o povo chinês pediu o fim da ditadura de partido único, e isso poucos meses depois que o ditador Xi Jinping conseguiu a aprovação do Partido Comunista para se tornar presidente perpétuo, se o poder não lhe escapar das mãos. A democracia venceu com o apoio dos Estados Unidos, da Europa, do Japão e de aliados da resistência ucraniana. A democracia ganhou com a derrota de Jair Bolsonaro, o primeiro presidente a não se reeleger no Brasil desde que a reeleição foi aprovada, o maior responsável pelas 700 mil mortes da pandemia, que fugiu pateticamente na antevéspera do Ano Novo. Mas o neofascismo que saiu do armário vai ficar rondando o país por algum tempo. A democracia venceu com a reeleição de Emmanuel Macron na França, mas a extrema-direita conseguiu 41,5% dos votos no segundo turno. A democracia venceu com as acusações criminais feitas pela comissão da Câmara dos Estados Unidos que analisou o ataque ao Congresso em 6 de janeiro de 2021. Então, Trump está sendo acusado de crimes. A democracia venceu com a vitória de Gustavo Petro, o primeiro esquerdista a governar a Colômbia. Mas a extrema-direita chegou ao poder na Itália, sustenta o governo da Suécia e é responsável pela maioria dos atentados terroristas nos Estados Unidos. Em Israel, o primeiro-ministro corrupto, arquicorrupto Benjamin Netanyahu, com 4 processos nas costas, voltou ao poder com o governo mais extremista da história de Israel, numa aliança com a extrema-direita, que chegou a ser acusada de nazismo na Knesset, o parlamento israelense. A humanidade chegou a 8 bilhões de seres humanos em meio a uma destruição ambiental sem precedentes, com a redução de 69% das populações de animais superiores nos últimos 52 anos. A Conferência das Nações Unidas para a Biodiversidade decidiu preservar 30% da superfície da Terra. Decisão tomada, é hora de botar em prática. Foi criado um fundo para combater a mudança do clima, financiar a transição energética e mitigar os efeitos do aquecimento global, que são cada vez mais visíveis em furacões, enchentes, nevascas. A Europa sofreu com as piores ondas de calor, secas e incêndios florestais da história. 1/3 do Paquistão ficou debaixo d'água, 33 milhões de pessoas foram atingidas e 1.500 morreram. O supertelescópio espacial James Webb, lançado no Natal de 2021, revelou novos segredos do universo e de sua formação. As primeiras imagens foram divulgadas em 12 de julho. Como a luz viaja a 300 mil quilômetros por segundo, o supertelescópio pode revelar imagens da formação das primeiras galáxias, planetas e estrelas. Como uma máquina do tempo, mostra imagens de milhões e bilhões de anos atrás. Pela primeira vez, houve ganho de energia numa experiência de fusão nuclear.
a reação que produz a energia do Sol e das estrelas. Isto é uma promessa, ainda distante, de uma fonte de energia limpa e praticamente inesgotável, porque o hidrogênio se encontra na água. A supermaioria conservadora da Suprema Corte dos Estados Unidos acabou com o direito constitucional ao aborto depois de 49 anos, mas o Partido Republicano pagou o preço nas urnas com uma vitória ínfima nas eleições de meio de mandato de Joe Biden. Os republicanos ganharam na Câmara, por pouco, mas perderam no Senado. O Reino Unido viveu um ano apocalíptico. A conta da saída da União Europeia está chegando. O primeiro-ministro Boris Johnson, um grande bufão da política internacional, caiu. Foi sucedido pela patética Liz Truss, que quis cortar impostos e aumentar os gastos públicos. A Libra quase chegou à paridade com o dólar. Quando o mercado viu que a conta não fechava, Liz Truss caiu depois de apenas um mês e meio no poder. Foi substituída por Rishi Sunak, um multimilionário de origem indiana considerado distante dos problemas do dia a dia do cidadão britânico. Com a volta da inflação, os bancos centrais foram obrigados a aumentar os juros, gerando uma ameaça de recessão na Europa e nos Estados Unidos. A revista inglesa The Economist prevê que a Europa e os Estados Unidos entrarão em recessão neste ano de 2023, enquanto a economia da China sofre com a nova onda de Covid-19. Elon Musk comprou o Twitter, mas fez e disse tanta besteira que se tornou o primeiro homem a perder 200 bilhões de dólares. Deixou de ser o homem mais rico do mundo. Todas as empresas de alta tecnologia que ganharam muito com a pandemia perderam. Só nos Estados Unidos perderam 660 bilhões de dólares em valor de mercado. Ao todo, os bilionários perderam 2 trilhões de dólares. O Catar realizou a primeira Copa do Mundo num país árabe, com pouco álcool, segregação das mulheres e milhares de trabalhadores estrangeiros mortos na construção dos estádios. A Argentina venceu, dando a Lionel Messi o título que lhe faltava e que ele muito merecia. A morte levou a rainha Elizabeth II da Inglaterra, depois de 70 anos no trono. Também morreu Mikhail Gorbachev, o homem que deu liberdade à União Soviética e à Rússia. O Gorbachev morreu vendo seu país sacrificado por um ditador que representa tudo aquilo contra o que ele lutou: a mentira como arma política, a ditadura, a conquista do poder pela força, o assassinato político, a ameaça nuclear e a guerra. Aqui no Brasil, também morreu uma morte significativa, foi de Shinzo Abe, o primeiro-ministro que governou o Japão por mais tempo. Ele foi morto a tiros num país onde não havia um assassinato por arma de fogo há 2 anos. O Papa Emérito Bento XVI, um ninhadura que atacou a teologia da libertação e calou vozes dissidentes da Igreja Católica, e também é acusado de ter sido indiferente a denúncias de pedofilia, morreu. Ele foi o primeiro Papa a renunciar em 600 anos. Antes de ser Papa, Cardeal Ratzinger foi prefeito da Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, a antiga Inquisição. Bento XVI representava o atraso à face medieval do catolicismo. Aqui no Brasil, morreu Gal Costa, a voz da rebeldia, das dunas do barato e do tropicalismo, que nos ensinou que é preciso estar atento e forte, sem ter medo de temer a morte. A letra não é dela, mas ela encarnou essa ideia como ninguém. O Brasil e o futebol perderam seu rei, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, maior jogador de todos os tempos. Morreu Edson, como se viu pela comoção e pelas homenagens no mundo inteiro. Pelé é eterno. Que 2023 seja mais leve. Se você gostou, assine o meu canal no YouTube, leia o meu blog Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Feliz 2023, muito obrigado e até mais.